Fala galera, tudo beleza com vocês? Tá começando mais um Química com Dudu e a aula de hoje será sobre estados físicos da matéria e suas transformações. Como sempre, pega aquele controlinho, dê start, mas não se esqueça de deixar aquele like e se inscrever no canal. Então, vambora pro vídeo! Então vamos nessa! Para a gente começar a nossa aula, nós temos que saber quais são os três estados físicos da matéria. São eles em sólido, líquido e gasoso. E a matéria pode sofrer rearranjos, acontecendo uma transformação física. E quando isso pode acontecer? Quando houver um aquecimento ou um resfriamento. E essas transformações físicas têm nome. Vamos vê-las. Então vamos fazer um esquema aqui. O gelo é a água no estado sólido. A água que a gente bebe é a água no estado líquido. E o vapor d'água é a água no estado gasoso. Beleza? Então vamos pegar esse gelo aí, a água no estado sólido. E a gente vai aquecer esse gelo. O que vai acontecer? O gelo vai derreter. Então o gelo era a água no estado sólido e foi para a água no estado líquido. Aconteceu uma transformação física, um rearranjo das partículas das moléculas de água ali. Beleza? Essa transformação do estado sólido para o estado líquido chama-se fusão. Belezinha? Então agora a gente tem a água no estado líquido. Vamos aquecê-la mais ainda. Aí ela vai começar a vaporizar, não vai? Essa transformação física da água no estado líquido para o estado gasoso chama-se vaporização. Agora vamos pegar o gelo e vamos transformar ele direto para o estado gasoso. Então a água no estado sólido para a água no estado gasoso chama-se sublimação. Então essas são as transformações da matéria no aquecimento. Agora vamos embora para o resfriamento. Agora a gente começa pelo estado gasoso e a gente vai resfriando até chegar no estado sólido. Vamos lá. Do estado gasoso para o líquido, chama-se condensação. E se a gente resfriar mais ainda essa água no estado líquido, que a gente vai transformando para o estado sólido, essa transformação física chama-se solidificação. E se a gente passar do estado gasoso diretamente para o estado sólido, chama-se sublimação ou ressublimação. Só isso, galera. Então, de vermelho são as transformações no aquecimento e de azul são as transformações físicas no resfriamento. Sim, pequeno otaku. Isso aqui tá igual Dragon Ball Super, tá cheio de transformações. E no meio dessas transformações tem dois pontos que a gente tem que falar que eles são importantíssimos. Vamos aí. Olha só, entre os estados sólido e líquido, nós temos o ponto de fusão, onde existe ao mesmo tempo os estados sólido mais líquido. Vamos mais adiante. Entre os estados líquido e gasoso, nós temos o ponto de ebulição, onde existe ao mesmo tempo os estados líquido e gasoso. Mesmo no aquecimento e no resfriamento, nós vamos passar pelos pontos de fusão e pontos de ebulição. Não existe ponto de solidificação, ponto de condensação, não. São pontos de fusão para o aquecimento e resfriamento e pontos de ebulição para aquecimento e resfriamento e ponto final. Iremos colocar um asterisco aqui em vaporização, pois existem 3 tipos de vaporização. Vamos a eles. Então vamos às transformações por vaporização. São elas evaporação, ebulição e calefação. Qual que é a diferença delas, Dudu? Tudo é vaporização? Sim, mas elas são diferentes da maneira como ocorre. Vamos lá. A evaporação é aquela vaporização que ocorre de forma lenta, sem ocorrer bolhas.
Um exemplo, roupas que secam no varal. Você vê aquelas bolhas saindo? Não vê. Mas ela seca de alguma forma. Então isso aí é a evaporação. A ebulição vem de bolhas. Então, quando a fervura, quando o aquecimento houver uma formação de bolhas, aí é uma transformação de vaporização por ebulição. E a calefação é aquele quando a gente está com ferro quente, que a gente joga água e faz aquele... Então, é uma evaporação rápida, instantânea, digamos assim. Então, isso chama-se calefação. Tranquilos isso aí, né? E para a gente fechar nossa aula, vamos ver o ponto de fusão e ponto de ebulição de alguns materiais ao nível do mar. Lembrando que a pressão no nível do mar é igual a 1 atm, ou 100 kPa, ou 760 mmHg, ou 760 Thor. Não o poderoso Thor, o deus trovão, mas Thor de Torricelli. Tranquilo, né? Então vamos lá. Então eu trouxe uma tabelinha com alguns materiais e os pontos de fusão e o ponto de ebulição desses materiais, que são a água, ouro, chumbo, alumínio, etanol, oxigênio e metano. Então olha só, os pontos de fusão da água é 0 e o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. Do ouro é 1064 o ponto de fusão e 2856 o ponto de ebulição altíssimo, né? E assim sucessivamente, gente. O que a gente tem que saber aqui, ó? É frisar o ponto de fusão e o ponto de ebulição dos materiais. Então vamos lá. Tudo que vem antes do ponto de fusão, o material vai estar no estado sólido. Tudo que tiver entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, o material vai estar no estado líquido. E tudo que tiver após o ponto de ebulição, o material vai estar no estado gasoso. Lembrando que o ponto de fusão temos os estados sólido e líquido ao mesmo tempo. E no ponto de ebulição temos o estado líquido e gasoso ao mesmo tempo. E para acabar nossa aulinha, nós vamos fazer um exercício contextualizado. Vamos lá. E o exercício em questão é: o professor Otônio estava fazendo um experimento em seu laboratório. Ele queria encontrar um elixir para dar mais poder para as meninas superpoderosas. Para finalizar o elixir, precisaria de etanol, metano, hidrogênio e naftaleno, que mantinham conservados no refrigerador a menos 30 graus Celsius. Ao buscar os materiais necessários no refrigerador, percebeu que o termômetro marcava 25 graus Celsius, onde haveria a mudança dos estados físicos dos materiais. Sendo assim, quais estados físicos se encontravam o etanol, o metano, o hidrogênio e o naftaleno nessas condições? Lembrando que o laboratório do professor Otônio ficava ao nível do mar, ou seja, a pressão de 1 atm. Vamos fazer! Para a gente fazer esse exercício, temos que ter o conhecimento dos pontos de fusão e dos pontos de ebulição dos materiais que ele tinha lá. Então a gente tem que analisar uma tabela. Então tá aí, ó. Os materiais são naftaleno, etanol, oxigênio e metano. E tem os pontos de fusão e os pontos de ebulição no nível do mar desses materiais. Então vamos lá. O naftaleno tem o ponto de fusão de 80 graus Celsius e ponto de ebulição de 218 graus Celsius. O etanol tem o ponto de fusão de menos 114 e o ponto de ebulição de 78 graus Celsius. O oxigênio tem o ponto de fusão de menos 219 graus Celsius e ponto de ebulição de menos 183 graus Celsius. Já o metano tem um ponto de fusão de menos 182 graus Celsius e o ponto de ebulição de menos 162 graus Celsius. Lembrando que tudo que está antes do ponto de fusão está no estado sólido, tudo que está entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição está no estado líquido, e tudo que está após o ponto de ebulição está no estado gasoso. E é agora que a gente finaliza. Olha só. Todos os materiais se encontram a 25 graus Celsius no nível do mar. Correto isso? Então, a gente tem que encaixar
esses 25 graus Celsius em cada material. Olha só, o 25 graus Celsius para o naftaleno está antes dos 80 graus Celsius, não está? Ou seja, o naftaleno vai estar no estado sólido. Fechou aí? E o etanol? Qual é o estado físico do etanol a 25 graus Celsius? A gente encaixa os 25 graus Celsius aonde? Vai estar entre menos 114 graus Celsius e 78 graus Celsius. Então, a 25 graus, o etanol vai estar no estado líquido. Vamos passar agora para o oxigênio. Aonde que encaixa os 25 graus Celsius aqui? Vai estar após os menos 183 graus Celsius, que é o ponto de ebulição do oxigênio. Então, tudo que está após o ponto de ebulição vai estar no estado gasoso. Então, o oxigênio a 25 graus Celsius vai estar no estado gasoso. E o metano, a mesma coisa, vai estar após o ponto de ebulição, que é de menos 162 graus Celsius, sendo o metano um gás. E assim a gente finaliza essa aula de hoje. Eu espero que essa aula tenha sido bastante clara. E se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo, que assim que olhar eu respondo. E galera, eu quero pedir uma coisa muito encarecidamente, que é o seguinte: se esse vídeo chegar a 1.500 inscritos até o dia 30 de julho de 2020, eu farei um vídeo falando quem sou eu, e no meu lado estarão ninguém mais e ninguém menos do que Bruce Wayne e Tony Stark. Eu prometo, hein? Então uma coisa, gente, vamos compartilhar no seu grupo de WhatsApp, no seu Facebook, no Instagram, no Twitter. Vamos fazer esse canal crescer para mais pessoas curtirem a química do jeito que eu gosto, junto com o Mundo Geek, com os conteúdos de química. Então é isso aí, galera. Até mais e até o próximo vídeo. Falou!